estamos aqui novamente. Um vídeo especial dessa vez, com os meus discos preferidos de 1976. Eu falei que ia fazer, né, quando fiz de 86, eu falei que ia fazer um de 1976 e que ia ser mais difícil, pois está sendo mais difícil, foi mais difícil, eu já encerrei, porque... E, assim, algumas palavras antes de começar a citar discos, tá? Eu vou falar de 100 discos aqui e vou fazer o meu top 20 no final. Então eu vou falar de 80 primeiro, que poderiam ter entrado entre os 20, e depois vou falar dos meus 20. Desses 80, eu procurei alguns, eu na verdade fiquei em dúvida se colocava ou não, porque teve muita coisa de fora dessa lista, teve coisa que eu não coloquei que poderia estar entre os 100, talvez até entre os 20, se eu tivesse reouvido, né? Por exemplo, agora de última hora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com os dois discos de 76 do Kool and the Gang. E esse já é um spoiler, que eu adorei, eu não gostava tanto. Falava, eu gosto muito do Celebrate, né, do hit dos anos 80, alguns hits ali. E gosto muito do começo, ali de 75, 76 é tido como o ano em que eles começam a decair. O cacete começa a decair nada. São bons pra caramba os dois discos de 76. Então eu preciso parar de escutar críticos e outros audiófilos. Ou até não vou falar mal de outras pessoas, porque é gosto, né? Mas assim, a gente tem que ouvir, né? A gente tem que reouvir, na verdade. Eu tinha já ouvido esses discos lá atrás e tal. Tinha essa. Até falei pessoas mais próximas, pô, Earth, Wind and Fire eu gosto muito mais do que de Kool and the Gang. Mas Kool and the Gang tem vários discos muito bons, mas todos de 75 para trás, né? E essa é uma ideia meio difundida, né? Uma ideia meio... Mas, puxa, ideias difundidas, que diabo é isso, né? Ainda mais na música. A música é tão de momento, de... Às vezes a pessoa ouve um disco, não gostou, e depois fica com aquele ranço com um disco, tenta reouvir, não gosta de novo. Esqueci de mudar o livro ali, entregando o que eu fiz no mesmo dia do outro vídeo, né? O vídeo lá da questão mainstream versus cinema de autor. Tava com esse livro aqui também. Nem para trocar por um de música, esqueci, mas agora já tá definido aqui. Agora vocês já viram. No próximo eu coloco um de música para falar de cinema, enfim. Então, tem muito disco fora dessa lista, porque 76 é um ano absurdo, é um ano muito legal. É um ano em que o progressivo já está começando a decair, mas já estão entrando em coisas como punk, disco, o funk, o soul, ainda estão com uma pegada muito forte, meio jazzística, como esses discos do Kool and the Gang comprovam. Então tem muita coisa legal do prog também. Tem muita coisa de bandas que se formaram ali em 74, 75, só vão lançar disco 76 e depois já vão enfrentar dificuldade. Porque 76 vai ser difícil, 77 mais ainda, 78 mais ainda. Então é aquilo que eu chamo de prog decadente. E eu já falei em outros lugares, no PoeiraCast, por exemplo, que eu adoro prog decadente. Né? Tem vários discos de prog muito legais em 77, 78, que são os anos mesmo do prog decadente, mas 76 já começa né, uma certa queda e uma certa decadência do progressivo, né? Depois de 75, que é um baita ano. Então tem muita coisa que ficou de fora, que eu não coloquei, tem muita coisa dos 100 que poderiam estar nos 20 primeiros, muita coisa desses 80 que eu vou falar primeiro, que poderiam estar entre os 20 primeiros, né? Dependendo do dia, poderiam entrar tranquilamente. Vários desses que eu vou falar, uns 50, talvez, uns 40, 50 poderiam estar entre os 20. Vários desses, pelo menos uns 20, vai, desses 80 que eu vou falar em primeiro,
poderiam dar lugar a outros 20. Eu quis limitar a 100, para não ficar um vídeo gigantesco. Já vai ficar gigantesco, né? O Live Dias dos vídeos. Mas não vai ficar tão grande quanto poderia ficar se eu colocasse todos que eu adoro. Todos os discos de 76 que eu adoro. Lembrando agora, ficou fora o do Fagner de 76, ficou fora. Então teve mais. Que agora eu não vou lembrar, mas teve uns que eu falei, pô, não vou colocar esse aqui. Não coloquei. Ou porque eu precisava reouvir, ou porque eu não ouço muito, né? Quando ouço, eu amo. Mas não ouço muito, aí fiquei meio assim de colocar. Vários de progressivo, inclusive. Vários de progressivo. Muita coisa de progressivo. Esses progressivos mais periféricos, né? Da Suécia, da Polônia, enfim, dos Estados Unidos mesmo. Muita coisa legal de bandas que vieram numa segunda ou terceira leva de prog, mas que, enfim, ou eu não escuto faz tempo, eu resolvi não colocar para botar outros que eu já sei que são mais garantidos, enfim, tem muita coisa assim. Então, já aviso que é uma lista muito pessoal e muito temporária, tá? Tanto nos 20 quanto nos 100 gerais, né? São 100, 80 primeiro, eu vou citar sem ordem. Esses 80 que eu vou citar não tem ordem, tá? Do 20 para 1, vou citar em ordem crescente de qualidade de preferência, tá? A gente pode dizer que todos os 20 são 5 estrelas ou quase isso. 4,5 ou 5 estrelas, tá? E vários dos 80 são 4,5, no mínimo. Mas tem algum que eu poderia dar 5 em algum. Quase todos eu poderia dar 5 num dia. Tô vendo aqui, por exemplo, o Virgin Killer do Scorpions. É o meu preferido do Scorpions. Tem dia que eu dou 5 estrelas pra ele. Hoje, sei lá por quê, resolvi dar 4,5. O Down do Eloy também. Sim, vai entender, né, por que eu fiz isso. Mas agora eu já fiz, não vou mudar. Não vou mudar porque qual que eu vou tirar dos 20? Eu não tenho que tirar. Então poderia fazer 30, enfim. E eu procurei privilegiar. Eu não gosto muito de trapaça, né? Tipo, colocar banda desconhecida pra me gabar, porque, eu conheço essa banda que é desconhecida, a não ser que seja muito bom. Aí ele entra no lugar de algum por critério de desempate, né? Entendeu? Pô, esse disco eu dou 4,5. Vou fazer um vídeo sobre isso também do 4,5, que eu estava conversando isso com o Pedro hoje, que é uma maneira da gente tentar objetivizar o que não é objetivizável, né? A gente está tentando tornar objetivo algo que é muito subjetivo, que é o gosto. Mas essa coisa de cotação é isso, né? Então, às vezes eu estou em dúvida entre dois de 4,5. Pô, já estou com 99 discos citados, vou citar mais um. Vou para o mais desconhecido, né? Porque funciona como dica também, né? E aí sim eu não vou colocar um disco que eu dou 3,5 ou mesmo 4 só porque é desconhecido. Aí eu já acho não, tá? Eu já não gosto muito, que eu acho meio desonesto comigo mesmo. Não, eu até entendo quem faça isso com boa intenção. Eu seria desonesto se fizesse. Eu não gosto. Por que é desonesto? Porque eu não gosto, tá? Não que quem faz é desonesto. Porque a pessoa pode achar que é legal, que é certo fazer. Cada um na sua, né? Eu não gosto de fazer, eu me sinto mal fazendo. Então eu vou citar vários primeiro para depois ir para os 20. Então vamos lá. Começando com um ciclo aqui de Black Music, porque esse ano é muito forte em Black Music. Vocês vão ver no top 20 que a Black Music não é maioria, mas acho que nada aqui é maioria, nem o prog é maioria aqui. Enfim. E vocês vão ver como a Black Music está forte nos 20 mais. Então, o que ficou de fora e poderia entrar em um dia mais favorável? Porque poderia tranquilamente fazer 20 só de Black Music. Até tem para isso, tá? O Black Music ou discos mais sacolejantes, assim, como o Royal Scam, por exemplo, do Steely Dan.
Daria para entrar só discos assim, 20 obras-primas ou quase, né? Então eu coloco a Dana Summer. Outra coisa. No top 20 tem umas trapaças aí que eu acho justas. A trapaça do jeito certo e a trapaça do jeito errado, né? Trapaça do jeito errado é colocar um disco que não é tão bom só porque ele é conhecido. Só porque ele é desconhecido, aliás. E a trapaça do jeito certo é, pelo menos do meu jeito certo, claro, é tudo de um ponto de vista meu, né? É colocar quando a banda lançou 2 discos no ano, e os 2 discos são parelhos, um pode ser melhor que o outro, mas não é muito melhor que o outro, e os dois são de alto nível, eu coloquei aqui os dois, tá? Ocupando uma posição só. Então, meu top 20 tem, na verdade, deixa eu contar aqui, 23, 24. 24 discos. Mas por quê? Tem 4 empates. Né? 4 empates, vamos dizer assim. Um puxou o outro, né? O melhor puxou o disco que não é tão bom, mas é muito bom ainda assim. Vocês vão entender quando chegar lá, tá? Então vamos lá, as menções primeiro. Dana Summer, isso você não precisa colocar capinha não, tá, Henrique? Isso vai só com quem quiser que procure a capinha no Wikipedia ou no Rate Your Music. Ou naquele Album of the Year, né? É bem legal esse site também. Dana Summer tem 2 discos de 76, os dois muito bons. Four Seasons of Love e a Love Trilogy. Então esses dois são, eu gosto muito da Dana Summer, eu acho que até 77, 78. The Wanderer é muito legal também, né? Se eu não me engano, 79. É muito legal o Dana Summer, eu adoro Dana Summer. Uh, Diana Ross, o disco Diana Ross de 76. A Diana Ross é tida como esses discos 76, 77, 78, 79 e tal. Tem 3 discos entre 76 e 79. São tidos como menores da Diana Ross. Eu também não acho. O de 76 eu não acho. 77, 78, 79, não lembro agora se são 3 ou 2 nesses 3 anos. Mas aí os discos, sim, eu lembro até das capas de 2 deles, acho que são 2. Mas aí sim que eu entendo que são discos menos felizes dela, mas são legais também. Agora, o 76 é muito bom. E de 80 vai ser de novo muito bom, tá? De 80 é espetacular. O Marvin Gaye lançou I Want You, que é muito bom também. O Marvin Gaye não tem disco ruim, né? Não tem. O último talvez seja menos bom, mas é bom ainda assim. Here My Dear, que vem depois do I Want You, é muito bom também. Eu adoro o Marvin Gaye, um baita sensacional cantor e baita soul ali, baita emoção que ele passa nas músicas. Impressionante. Então, I Want You na menção. O Ohio Players, que é uma banda que eu adoro, o disco que eu mais gosto é o Skin Tight, de 74. 74, 70, acho que é 74. Depois tem mais um em 74. Skin Tight é o primeiro da Mercury, né? Quando eles assinaram com a Mercury. Que aí eu acho que eles dão fazem 4 discos sensacionais, dos quais o menos legal é esse que eu tô colocando aqui. Contradiction. Que é muito bom. Muito, muito bom. Tipo, eu dou 4 estrelas e meia. Não é pouco. É que o Skin Tight é 5, os outros dois acho que são 4,5 também, mas passam um pouco do Contradiction. Que são os 4 discos que eles fizeram para Mercury de 74, 76. Ou 73, eu não lembro agora o Skin Tight. Eu lembro que tem 2 de 72, né? Fire e um outro lá. Mas enfim, não vem ao caso. O Earth, Wind and Fire talvez seja o disco mais fraco deles nos anos 70. Mas é uma banda, para mim, os Beatles da Black Music. E é o Spirit, ainda assim, é um baita disco. Tem a Reasons, que é um show do Philip Bailey, né? Um baita vocalista com aquele falsete. É um espetáculo de disco também. Todos que eles lançaram nos anos 70 são melhores. É uma banda inacreditável de boa. Mas o Spirit, ainda assim, é muito bom.
talvez dos 80 aqui, o Spirit seja o disco que poderia cair para entrar algum 4,5 que ficou de fora, tá? É que eu gosto tanto do Earth, Wind and Fire que eu resolvi colocar, porque vai que amanhã eu escuto o Spirit e acho. Não, não, tem que colocar. A última vez que eu escutei, eu maratonei Earth, Wind and Fire, né? E aí eu vim do That's the Way of the World, aí escutei até o Gratitude, que eu não sou muito de. Não tem ao vivo nessa lista aqui. Tem só um disco que tem algumas músicas ao vivo, vocês vão chegar, eu vou chegar nele depois. Mas não tem ao vivo, eu acho ao vivo meio sacanagem colocar em lista, porque ao vivo é meio coletânea, né? A não ser quando é tipo Zappa, assim, que lança ao vivo com músicas inéditas ou com recriações totais das músicas, aí é diferente. Mas para encerrar, mais dois discos de black music, Sky High do Tavares, eu adoro. Esse é o que tem a música lá que as Panteras usaram, o Panteras do McGee, né? O Heaven Must Be an Angel. Acho linda essa música. E o disco inteiro é legal, o disco inteiro é. Esse o que veio antes, né? Maravilhoso. Brothers Johnson lançou o primeiro disco em 76 e é o que eu mais gosto, acho que é um disco mais legal deles, Look Out for Number One. Ah, Black and Blue dos Rolling Stones. Também há outro que às vezes eu dou quatro, mas eu resolvi colocar porque Rolling Stones eu tô assim muito gostando muito de ouvir Rolling Stones, tá? O Black and Blue eu acho melhor o Love Some Girls, acho o Emotional Rescue até melhor que o Black and Blue. Eu adoro Emotional Rescue, é um disco injustiçado e o Tattoo You nem se fala, né? Tattoo You é obra-prima. Mas eu resolvi colocar porque Rolling Stones é Rolling Stones, né? The Royal Scam é um dos meus preferidos do Steely Dan, então tinha que estar aqui mencionado. O To The Hilt, que para mim é o grande disco do Golden Earring, a banda holandesa, que já foi comparado com os Rolling Stones da Holanda. Esse é um disco mais. Tem um pouco de prog, mas também tem um pouco de funk ali. Eu gosto muito do To The Hilt. E o Contraband, que é um pouco mais tradicional, mais convencional. Não é tão bom quanto o To The Hilt, mas como é de 76 também, é puxado pelo To The Hilt. Tá? Então, considerem como um apêndice ali. É o To The Hilt, que é o escolhido, é o melhor. Mas o Contraband é bem legal também. Zutalures do Zappa, Desire do Bob Dylan, todos esses poderiam estar tranquilamente num top 20 num dia mais propício a eles, que eu tiver acabado de escutar e tal. Wings at the Speed of Sound, adoro esse disco, adoro. Morning Heights do Pilot, também adoro. Pilot, os quatro discos eu acho maravilhosos, mas o terceiro e o quarto são os que eu mais gosto. Morning Heights e o Choose a Crowd. Choose a Crowd é a trupe ali, é a trupe que tocava com Alan Parsons, né? Ele produz o primeiro disco, se eu não me engano, e depois vai chamar os músicos todos do Pilot para tocar nos discos dele. É muito legal o Pilot, adoro. Ah, e o Crystal Ball, do Styx. Styx é uma banda que eu gosto, eu acho injustiçada também Styx. Eu acho que o Crystal Ball é o meu preferido do Styx, é o disco que eu mais gosto. É o disco que tem em que o Tommy Shaw já se sente à vontade na banda. Ele tinha acabado de entrar e já se sente à vontade de contribuir com composições. Eu acho que conseguiu um balanço legal ali com o Dennis DeYoung, que é o principal compositor e líder da banda. O Tommy Shaw chega para balançar um pouco essa liderança, para colocar muitas ideias também. E Crystal Ball eu acho um belíssimo disco de art rock, né? Gosto muito dos dois que vêm depois também, o Grand Illusion e o Pieces of Eight. Acho bem legais. Do UFO, né? A gente janta e almoça UFO. Já falava o José no PoeiraCast, se referindo a nós que temos o rock no sangue, né? Que vivemos rock o dia inteiro e não só rock, é música, né? Vocês veem que tem um monte de black music aqui, vai ter MPB de monte também. Então no Heavy Petting tem talvez seja o melhor disco do UFO, né?
O Forsyth acho que é o melhor. No Heavy Patch é o segundo melhor. Dois do AC/DC, podia deixar de fora, né? O High Voltage no lançamento internacional, que eu acho melhor. Né? O lançamento internacional. O australiano eu não acho tão bom, é legal também, mas eu não acho tão bom. O High Voltage internacional, da discografia internacional, que é uma coletânea do High Voltage original australiano com o TNT, né? Eles lançaram dois discos ali em 76 e para o mercado internacional sai as melhores de um com quase todas do High Voltage, que são seis do High Voltage e três do TNT, acho que é um negócio assim, não lembro agora. E o Dirty Deeds Done Dirt Cheap, que eu adoro também, acho dois descassos do AC/DC. Para mim, só um disco supera esses dois, que é o Highway to Hell, 79. Dois discos do Kiss também, aí um puxa o outro, né? Eu prefiro Destroyer, eu acho Destroyer um disco até injustiçado hoje. Na minha época, quando eu comecei a ouvir, todo mundo falava que era o melhor do Kiss. Aí hoje muita gente fala, Destroyer é ruim, No Expectations é ruim, Bat é horrível. Então, Bat é linda e No Expectations. No Expectations não, é Great Expectations, né? Acho que é isso. É uma música mais orquestrada e tal, mas eu gosto, eu acho legal. E King of the Nighttime World, vai me desculpar, baita música, né? Baita rock forte, assim, acho bem legal. Detroit Rock City nem se fala, né? E o Rock and Roll Over, que vem na rebarba por ser o outro disco de 76. Eu não acho tão bom, mas é um belo disco também. Judas Priest, Sad Wings of Destiny. Scorpions com Virgin Killer. Podia ficar de fora. O do Judas não é o melhor do Judas, mas o do Scorpions é o melhor do Scorpions. Pra mim, acho que só um disco chega perto desse do Scorpions, que é o Blackout, com outra formação, com Matthias Jebs e tal. Mas é outro guitarrista, né, no lugar do Uli Roth. Mas o Virgin Killer acho que é o que eu mais gosto. O Blood, que é uma banda que eu acho bem legal também, e talvez esse seja o que eu mais gosto. Eu gosto muito do Impeccable também, de 78. Tem um swing legal, assim, mas esse eu acho bem legal, que é o If I Were Britannia, I'd Wave the Rules, ou I'd Wave the Rules, né? É uma banda galesa, então é uma banda com muita história ali de conflitos com o Império Britânico e tal, né? Como toda banda galesa. Tem a Man. O Man, eu também coloquei Man aqui, o Welsh Connection, não podia deixar de colocar. Eu adoro esse disco, eu sei que é um decadente do Man, todo mundo fala que é um Man já ficando pop e tal, mas eu adoro o Welsh Connection. Eu lembro do disco do Man que eu tinha, que você abria assim, tinha um livreto assim, e que abria num mapa, você desdobrava assim, era um mapa com um desenhinho dos caras empurrando, assim, separando o país de Gales da Inglaterra, né? Era muito legal esse mapinha, o desenhinho ali. Era bem legal o disco também, mas eu adoro o Welsh Connection, eu acho um disco injustiçado, aliás. Um pouquinho mais pesado, mas também clássico, Rainbow Rising. Vocês esperavam que estivesse no 20, né? No top 20, né? Só não está por causa de uma música, Do You Close Your Eyes. Eu acho que essa música é muito pouco para esse disco. Agora, o lado B, com Light in the Black, né? E Stargaze, começa com Stargazer. O lado B é um arraso desse disco. O lado B é uma obra-prima, assim, nível Abbey Road, sei lá, Selling England by the Pound. O lado B é uma maravilha, né? Agora, o lado A é bem legal, até essa do You Close Your Eyes, acho bem fraquinha a música. Então ela cai, faz cair o disco, assim. Eu nunca dou 5 estrelas para esse disco por causa dessa música. Aliás, uma vez eu comprei na estrada, eu estava com um carro, na época que eu alugava carro para viajar. São Paulo, eu alugava carro com porta-malas grandes para viajar e trazer meus livros de São Paulo para Porto Alegre. E uma vez eu parei numa dessas paradas de estrada e tinha um monte de discos ali. E os legais eram tudo ou Beatles ou heavy metal. Eu comprei um dos Stones também. Só tinha Beatles, Stones e heavy metal. Só. Então eu comprei Iron Maiden, Judas Priest, tudo isso que eu já conhecia a rodo, né? O Rising, inclusive.
E foi muito. A Motorhead, Ace of Spades. E foi muito legal ouvir o Rising na estrada, mas é do You Close Your Eyes abaixo do disco. Ela não é desse disco. Aliás, de toda a fase do Dio, acho que talvez seja a música mais fraca, essa do You Close Your Eyes. Eles podiam escolher uma outra, né? Pra pôr no lugar. Uma pena. O resto do disco é maravilhoso. Seria 5 estrelas fácil. Bicho da Seda. Tá colocado errado aqui, porque eu tinha feito uma sessão de discos brasileiros, mas enfim, já falei agora. Uma banda de Porto Alegre que eu não gostava muito, eu tinha o vinil tinha um som tosco pra caramba. E eu até achava, entendi errado o som da banda. Agora eu tava ouvindo outro dia com a Carla no carro. É bem legal, né? Tem umas coisas de prog, umas melodias assim. Tem coisas de blues, eles vão misturando. Não tinha como fazer sucesso. Uma banda misturando blues com prog, com rock and roll. Não dá. Quem é que vai comprar um troço desse? Mas é legal, eu compraria. Eu que sou eclético. Mas as pessoas não. Quem gosta de blues e rock and roll não gosta de prog. Não adianta. Quem gosta de prog pode gostar. Também não gosta. Os fãs de prog é meio chato. São meio chatos, né? Pode reparar. Os fãs de prog, é só prog. Vem no Prog Archives ali, os reviews de prog são um pé no saco. Banda que faz um disco mais pop, é horrível, é pop, não sei o que lá. Toma banho. Pop não é bom pra caramba. Isso que interessa. Mas enfim, chega de falar mal das pessoas. Falo mal de quem eu não conheço, né? Quem eu conheço eu falo na frente, por trás eu falo bem. Isso eu copiei do José. O José que falava assim, que eu chegava lá, ele ficava metendo pau na revista que eu tinha feito, na Paisá, não, porque você não fez assim? Aí um amigo dele chegou e falou, quando você não tá, ele só te elogia. Aí ele falou, é claro, eu vou falar mal, eu vou falar pela frente, pelas costas eu falo bem. Foi interessante essa ideia. O José era muito bom. Era muito bom trabalhar com o José. O José tá lá em São Paulo, enfim. Eu vejo sempre que eu vou para São Paulo, eu visito o José. Mas era muito bom fazer programa com o José, era muito bom. O convívio ali na loja era muito legal. Ele podia montar uma loja aqui em Porto Alegre, porque eu não quero sair daqui mais. Ah, onde eu parei? Long Misty Days, do Robin Trower. Robin Trower, que era do Procol Harum, muito legal, Procol Harum. E o Robin Trower solo também é muito legal, muito bacana. Também o José que me indicava o Long Miss, o Robin Trower e o Procol Harum. O José ama Procol Harum, como ama Moody Blues. A gente tem essa ligação forte com algumas bandas que só nós parece que amamos, né? Claro, o Pedro, meu amigo, também gosta muito, a Carla gosta e tal, mas na época a gente sentia que só nós gostávamos, né? Nos anos 90 ali, ninguém falava dessas bandas de fato. E depois disso entrou em trilha de, enfim, Elo também, ninguém gostava de Elo. Ele começou a gostar por minha causa, eu comecei a gostar de Procol Harum por causa dele, a gente tinha essas Strawberry Pucket por causa dele. Muita coisa legal que a gente acabava fazendo um câmbio aí nos anos 90. Não tinha internet, lembrem disso, tá? Ou a internet era escada, era muito ruim. Não dava pra ficar baixando música pela internet, não dava pra ouvir. Não tinha YouTube, enfim. Você tinha que ouvir do disco mesmo, não tinha jeito. Disco ou CD, né? Vinil ou CD. Então, Calling Card do Rory Gallagher. Eu adoro esse disco também. Acho o Rory Gallagher um baita músico irlandês ali. Fez vários discos legais. Solo, eu prefiro a carreira solo dele do que no Taste. Mas ele solo, desde o Deuce, que é o primeiro, o Blueprint, Calling Card, aquele de 78, eu esqueci o nome, mas é muito legal também, enfim. Agora vem um batalhão aqui de prog, vamos ver. Eloy Down, meu preferido do Eloy, podia estar nos 20 também. Aliás, estava, eu tirei no último minuto, eu tirei porque eu falei, eu queria colocar o outro ali, que eu estava mais empolgado com ele, e aí acabou saindo o Down.
Já me arrependi, mas se eu trocar de novo, eu vou me arrepender de novo. Então deixa como tá. Outro dia o Down fica nos primeiros. É o melhor do Eloy, tá? Ouçam o Down, disco de 76. No Earthly Connection, pra mim também o melhor do Rick Wakeman. Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Não é o melhor do Jethro Tull, mas é um disco que eu gosto bastante. Yes, we have no mañanas. So get your mañanas today. Disco do Kevin Ayers. Com o gênio, o maior gênio da guitarra que eu conheço, Ollie Halsall, que era da banda Pato. Baixem os dois primeiros, os três primeiros. O terceiro também é muito bom. Mas o segundo é o meu preferido, né? Hold Your Fire. Mas o Ollie Halsall é um baita guitarrista. Tem um show um clipe, né, do Kevin Ayers de 83, em que tem um duelo de guitarra do Andy Summer com o Ollie Halsall, que é espetacular. É muito legal. O Ollie Halsall com um roupão cor-de-rosa, é uma figura. Vejam esse vídeo. Rockwind, uma banda que eu gosto bastante também. Aí já sem o Leme e com o Bob Calvert nos vocais, Robert Calvert, né? Que levava a banda para um caminho mais. Eu falei pro meu irmão, escuta isso aqui, não parece Rockwind? Ele falou, parece, é Ultravox. Os primeiros do Ultravox ali. Lembra Rockwind com o Robert Calvert. E o disco chama Astounding Sounds, Amazing Music. É o primeiro que eles fizeram com o Robert Calvert. Depois o Quark, Strangeness and Charm, que é de 77, é bem legal também. La Máquina de Hacer Pássaros, que é a banda do Charlie Garcia, muito legal, uma bandaça do Charlie Garcia. É o primeiro disco dele, dessa banda. Invisible, a banda do Spinetta. El Jardín de los Presentes. Meu espanhol é miséria, né? Vocês me perdoem. Esse acho que é o disco que eu mais gosto do Invisível. Eu acho lindaço esse disco. Bem que aquele Durazno Sangrando também é muito bom, né? Mas a Jardim de los Presentes eu acho lindo. Tem umas melodias assim. Nossa, o Spinetta é sensacional, né? Spinetta e Charlie Garcia, os dois são. Meu Deus, esses argentinos, olha, são demais. O Charlie Garcia já tá velhinho, o Spinetta já faleceu, infelizmente, mas são dois dos meus heróis, assim, eu adoro os dois. Gentle Giant, eu amo Gentle Giant. Interview é um disco menor, mas ainda assim é uma pequena obra-prima. Eu adoro o Interview. É o último disco prog de fato deles, né? Porque no Missing Piece eles já estão tentando uma outra coisa mais comercial, e no Giant for a Day mais ainda, e no Civilian já vão uma coisa mais de aorde, uma coisa mais tentar um som mais radiofônico, que não era deles. Agora o Interview ainda segue um padrão ali que vinha do Power and the Glory, do Freehand, então o Interview é ainda nessa pegada muito forte de um prog super quebrado, super parece um jogo, né, um enigma ali. Eu acho muito bom Gentle Giant, muito bom mesmo. Dois discos do Gong na fase sem o David Allen. Eu precisava citar esses dois discos, porque muita gente fala, o Gong depois que saiu o David Allen piorou, né? Com aquela trilogia, como é que é? Floating Egg, o You, Angel's Egg, Angel's Egg, You e o outro esqueci o nome agora. É uma trilogia, né? Com David Allen. Aí o Pierre Morley, que é o baterista, ele assumiu as rédeas da banda e tornou-a mais convencional até. Meio jazz rock, meio ainda espacial tal, na linha do You. Ainda tem aquele sonoridade mais espacial em algumas músicas, mas ele vai para um jazz rock mais, uma coisa mais tradicional, mas é muito bom ainda assim. Muito bom. Eu acho que o Angel Zag e o Yu são superáveis, né? Mas o primeiro da trilogia, que eu não lembro agora o nome, mas o Shamal e o Gazeuse, os dois discos 76 deles são muito bons.
Um guitarrista que era do Gong, seguiu carreira solo a partir de 75, Steve Hillage. E esse é o segundo disco dele, o L. Gosto muito dos três primeiros, tá? Fish Rising, o L e o Motivation Ratio. Acho esses três discos sensacionais. Finch, uma banda holandesa, Beyond Expression. O Holderlin, Clowns and Clouds. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro do Holderlin. Tem o Holderlin Strawn, depois eu acho que o Bird, acho que vem antes desse, não lembro agora. Mas é um descasso também do Holderlin, gosto bastante. Prog alemão, com nome de poeta, né? Vamos ver outro agora, que é o Somera Band, que é da banda Novalis. Então, esses alemães gostavam de colocar nomes de poeta nas bandas. E são duas bandaças. Eu adoro também a Somera Band. Acho muito legal. O Brandung também é muito legal, que acho que é um depois, mas o Somera Band, se bobear, é o meu preferido do Novalis. Strange New Flash, banda do Colosseum 2. Gary Moore comandando o Colosseum 2. Colosseum 1 era o John Heisman ali com. Era uma bandaça também, Valentine Suite, um escasso Colosseum. Mas o Colosseum 2 é uma banda já capitaneada, com o John Heisman ainda arrasa na bateria, mas o Gary Moore tá na guitarra. São três discos muito bons. O Strange New Flash, eu não sei se é o meu preferido. Os três eu adoro igual assim. O Crucis, banda argentina, lançou dois discos em 76. Os dois discos deles que eu conheço, não sei se tem outro. O Crucis e o Los Delirios del Mariscal. Dois escassos também. Jane, uma banda alemã que eu gosto muito também. Eles variavam hard rock, hora mais pro prog, hora meio Pink Floyd, hora mais pro blues, hora mais pro hard. Era uma banda bem variada ali. Tinha discos mais parecidos com Uriah Heep. Tem um que é bem Uriah Heep, aliás. Acho que é um antes desse, do Firewater, Earth and Air. E o que vem depois é mais prog, que é o Between Heaven and Hell, um descasso também. Age of Madness, baita disco 78. Jane é uma grande banda, até 78, depois já começa a ficar mais comercial. Manfred Mann's Earth Band. Muita gente torce o nariz pra essa banda, eu acho muito legal. Rolling Silence, só Gates of Babylon já arrasa, já vale a pena o disco. Wired, um dos dois discos de jazz rock instrumental do Jeff Beck, o outro é Blow by Blow, 75. Child in Time, do Ian Gillan Band. Não sei se ele é tão forte para estar aqui, mas é um baita disco, eu adoro também o Child in Time. Podia ter colocado outro, com algumas coisas mais fortes de fora, agora que eu me toquei que eu coloquei esse aqui, mas eu gosto. Tá bem representado, o Ian Gillan é um cara que eu adoro. Eu gosto mais ainda da banda Gillan, que vem depois, mas o Ian Gillan Band, Clear Air Turbulence, é um baita disco, acho que é o melhor dessa banda. O Child in Time talvez seja o menos bom, os Carabos já é melhor, e o Clear Air Turbulence também, por isso que eu talvez devesse ter tirado o Child in Time, mas agora já foi. O primeiro do Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination, tá aqui também, representado. O Queen, A Day of the Races, também eu fico um pouco assim, porque o Queen tem todos os discos, o segundo, o terceiro e o quarto são melhores que esse, o Queen 2, Sheer Heart Attack e A Night at the Opera, e depois tem o News of the World, que eu acho o mesmo nível, e o Jazz é melhor, o The Game é melhor, então o Day of the Races eu também fiquei assim, mas já foi. Chicago 10, adoro, é o disco que tem If You Leave Me Now, mas tem outras, Skin Tight é linda, tem várias músicas legais nesse disco, é um baita disco, Chicago é muito bom, até 77 eu acho muito bom. Hot Streets eu reouvi também, achei legal, aquele do 13, do prédio, todo mundo fala mal, eu acho legal também, meio disco, o da Impressão Digital, que é o 10, que é o 14, acho muito legal, Chicago é muito bom.
Nos anos 80 eles ficam muito pop, mas ainda é muito bonito, né? Um cheio de balada, aquele tecladinho enjoativo, mas é bonito ainda, as melodias são muito boas. Mas o Chicago 10 talvez seja o último grande disco do Chicago, vai. Chicago 11, Baby You're a Big Surprise, tem uns hits muito bons, né? Policeman, mas já acho um pouquinho mais fraco que o Chicago 10. Mas até o Chicago 10, recomendo tudo. Radio Ethiopia, o segundo disco da Patti Smith, acho muito bom também. Os quatro primeiros dela são sensacionais. Tem nem o que dizer de mal dos discos. Já dentro dessa linha meio punk, meio pós-punk, meio new wave, o Split Enz da Nova Zelândia é uma banda do Tim Finn, que depois iria levar seu irmão mais novo, os discos dos anos 80 do Split Enz. Já tem o Neil Finn também, que depois vai fazer o Crowded House. Mas o Split Enz é melhor que Crowded House. O Split Enz é um new wave antecipado ali. Eles já estavam com um som meio doidinho. Lembra um pouco Sparks, vai, The Tubes. Uma coisa assim que já prenuncia uma new wave, mas é 76. A new wave vai vingar mesmo em 77, 78, né? Talking Heads, Blonde e tal. Com uma ligação mais forte com o punk, Cars depois. Enfim, desculpem, pessoal. Falando bastante, vocês me perdoam, né? Sou já um senhor de 57 anos. Triunvira, 1976, é o quarto disco deles, já é mais fraco que os três primeiros, mas ainda é muito bom. Old Loves Die Hard. The Last Encore, do Kayak. Também eu gosto mais do que vem antes, Royal Bad Bouncer, e do que vem depois, o Starlight Dancer. Mas o Last Encore é bem legal também, acho muito bom. Terreno Baldio, uma banda brasileira aí, de progressivo. É muito mais legal a versão em português, então que saiu depois. A versão que saiu primeiro era uma versão com regravações em inglês. Regravações boas, mas quando eu ouvi o em português eu achei bem melhor, bem mais legal. É, o Mona Lisa é uma banda francesa. Eu gostava muito de ouvir Mona Lisa quando eu estudava francês, né, na Aliança Francesa. Eles têm um inglês meio recitado, assim, e era fácil de entender, fácil para praticar. Então eu gostava bastante. Le Petit Violon de Monsieur Grégoire é o disco de 76 deles e é o meu preferido da banda. O Avant que ne soit trop tard também é bem legal, que é o que vem depois. 77. Esse é bem legal, são os dois melhores. Mas a rigor, todos os discos deles, tem cinco nos anos 70, são legais. Os dois primeiros, menos, e o quinto também, mas o terceiro e o quarto, o Petit Violon e o Avant que ne soit, são muito bons. E a banda que influenciou o Mona Lisa, né? É o Ange com Par les Fils du Mondrian. Esse acho que é o. Tem o Adelade Delir, Emile Jacotet e esse disco. Acho que é o quinto do Ange. O Par les Fils du Mondrian é um dos meus preferidos. Eu adoro o Adelade Delir também, que é o quarto. São os dois que eu mais gosto do Ange, então vale a pena escutar. Goblin é um dos raros discos deles que não é trilha sonora. É o Roller. Eles fizeram trilhas pro Argento, né? São bem legais as trilhas, aliás. O Goblin é muito legal. E esse é um disco bem legal também. Tem uma cara de trilha, claro, mas é um disco independente. Kansas Left of Virtue, um dos dois que eu mais gosto do Kansas, o outro é o Point of No Return. Tô sendo meio óbvio aí, são os dois que a galera mais gosta mesmo. Eu colocaria ainda o Monolith, eu acho o Monolith um baita disco, já tem umas músicas soul ali, mais balançadas e tal, acho um belíssimo disco, seria o meu terceiro. Mas o Left of Virtue é o de 76. Dreamboat Annie é o primeiro disco do Heart, a banda canadesa das irmãs, canadense é ótimo, né? Canadense das irmãos Wilson. Annie e agora eu me esqueço. Esqueci o nome da guitarrista, boa pra caramba guitarrista. Toca pra caramba. E tem uma música, a música Trimble Annie, acho que era. Tem um clipe, é muito legal esse clipe. Eu acho esse disco o melhor delas, ou deles, né? Porque são duas irmãs e os outros são homens ali tocando.
mas é muito legal. Gosto muito do Heart até 82, o disco de 82 é muito. Fase pop também, meio a hora, também é legal. Looks Could Kill, é legal o disco, mas eu gosto mais dos anos. Até 82, o disco de 82 é muito bom, aliás. Mas o meu preferido é o Dreamboat Annie, que é o primeiro. Mahogany Rush, a banda do Franco Marino, em 76 eles lançaram Four. É uma banda bem boa, né? O Franco Marino era muito discípulo do Jimi Hendrix, mas ele vai para um lado mais meio. Não chega a ser prog, mas é mais enfeitado um pouco o som, eu gosto bastante. Dean Lizzy com dois discos 76, o melhor para mim é o Johnny the Fox, mas ele puxa o Jailbreak, que também é muito bom. Então ele, quando um disco é muito melhor que o outro, aí eu não puxo, né? Aí fica só um da banda, do ano. O outro eu esqueço. Mas nesse caso os dois são muito bons, o Johnny the Fox é o melhor. Se eu fosse rigoroso, estaria só o Johnny the Fox, mas eu gosto de uma trapacinha leve que não vai machucar ninguém, então eu coloco o Jailbreak também. Agents of Fortune, do Blue Oyster Cult, é o disco que tem a Don't Fear the Reaper. Descasso. Gosto muito do. O meu preferido é o Cultosaurus Erectus, de 1980, produção do Martin Birch. Mas esses dos anos 70, que já começam a ir para essa linha mais do Cultosaurus e do Fire of Unknown Origin, são muito legais. Tanto o Agents of Fortune quanto o Spectres são muito legais. Até o Mirrors, que eu não gostava muito, ultimamente eu tenho gostado. Oxygen, do Jean-Michel Jarre, também é um gosto adquirido, eu não gostava muito dele. Ultimamente eu tenho achado bem legal, e esse disco eu ouvi numa das viagens, achei bem bom pra caramba, muito bom mesmo. Albedo 039, 039, do Vangelis, também é um belo disco de 76 ali, gosto muito do Vangelis. Dois discos do Jean-Luc Ponty. O Imaginary Voyage é o meu preferido do Jean-Luc Ponty. Ele puxa o Aurora, que eu não acho tão bom, mas ainda assim é muito bom. Tá? O Cosmic Messenger vem 2 anos depois, eu acho, 70. Ah, não, antes tem um outro, que agora eu esqueci o nome. Essa fase que vai do Imaginary Voyage ao Cosmic Messenger é a melhor para mim. Mas o de 79 é bem legal, até 83, o disco de 83 é bem legal também, vale a pena. Egberto Gismonti com Corações Futuristas, o primeiro do Jaco Pastorius, Oh Yeah, do Jan Hammer Group, músico tcheco, tocou com o Jeff Beck e tal, esse Jan Hammer Group é uma banda maravilhosa de jazz rock. Return to Forever com Romantic Warrior, gosto mais dos que vieram antes do Return to Forever, mas os músicos são excelentes e esse disco também tem coisas muito legais. Fela Kuti, é difícil o Fela Kuti, ele tem acho que 5 ou 6 discos em 86. Lançava disco adoidado, os discos são irregulares, mas os momentos maravilhosos, e pela minha lembrança, esse é o melhor dos que eu escutei. Não dá pra escutar tudo, o cara era um monstro que lançava disco atrás de disco. Mas pelo que eu lembro dos de 76 ali que eu vi, esse era o mais regular, é o mais bacana. Se ele lançasse só um por ano, ia ser só obra-prima, né? Porque até os melhores momentos, ia ser só uma obra-prima atrás da outra. Mas ele misturava, ele tem enrolação e tal. Mas ainda assim, é um baita músico, Fela Kuti. É, o som ali, um jazz africano ali da melhor qualidade. Harmonium é uma banda canadense, de Quebecois, né? Uma banda Quebecois. Leptad é o terceiro disco deles, é um disco duplo. Eu tinha esse disco, ele é suave, ele é lento, tal, baixo. Ele é principalmente baixo, isso eu achava engraçado desse disco. Eu punha bem alto, ele ficava chiando, porque eu tinha um vinil, né? Ele ficava chiando, aquela chiadeira do vinil, e quase não escutava a música. Mas é bonito, assim, você vai ouvir as músicas, assim, cada música bonita, cada melodia que eles criam, assim. O disco anterior é melhor. Si on avait besoin d'un cinquième saison. Se a gente tivesse necessidade de uma quinta estação, né? Que é o segundo disco deles. Esse é obra-prima, assim, absurda. O Leptade é muito bom também.
Gosto de colocar aqui porque ele tem momentos assim, nossa, que arrepiam de tão bonitos assim. Mais 7 discos para encerrar os 80 dimensões gerais do Milton Nascimento, Cartola, o primeiro, que saiu pela Marcos Pereira, né? Ele tinha um monte de composições, era super gravado, mas não tinha registros em disco. A Marcos Pereira foi lá e falou: vamos fazer um registro aqui, fez. O Cartola depois fez mais um, e depois outra gravadora lançou outros dois. E esse é maravilhoso, esse primeiro. Caia na Estrada e Perigas Verdes, isso dos Novos Baianos, sensacional, sensacional. Eu adoro Novos Baianos, mas não tenho que. Até dói, assim, não estar no top 20. Não coube muita coisa no top 20. Isso foi dolorido, mas se eu coloco esse, é igual aquele caso ali que eu citei mais pra cima. Se eu coloco esse no lugar de outro, eu vou chorar. Então, deixa, do jeito que tá aqui, caiu, calhou de ficar assim, agora deixa. Mas é um descasso, disco lindíssimo esse, o Vamos Pro Mundo, e todos que vieram antes, adoro todos dos Novos Baianos. Até o Farol da Barra. Galos de Briga, do João Bosco, tá na crista da onda o disco agora, por causa das declarações meio bobas dele, né? Mas enfim, a música sobrevive, a música é ótima. Eu acho até o Galos de Briga melhor que o Caça-Raposa. E o Tiro de Misericórdia que vem depois ainda melhor que o Galos de Briga. Então, para mim, o melhor disco do João Bosco para mim é o Tiro de Misericórdia. Mas esse disco é bem legal também, Galos de Briga. Maravilhas Contemporâneas, o segundo do Luiz Melodia, acho tão bom quanto o Pérola Negra. Acho bom pra caramba, é o que tem a lava-roupa todo dia, que agonia, enfim. Durante o Verão da Barca do Sol, o segundo da Barca do Sol também. E o disco do Taiguara, censurado, perseguido. O Taiguara foi um dos músicos mais perseguidos, né, pela ditadura, uma coisa horrível, aquela coisa excrescente da ditadura militar. Né? E Mira, Taíra e Pi. Eu tenho militares na família também, tá? Se alguém se ofender aí, vão catar coquinho. Ditadura é o cacete. Odeio ditadura e vou sempre odiar. Seja de militar, seja de civil, seja do diabo a quatro. Tá? Então, o Taiguara foi um dos mais prejudicados. E Mira, Taíra e Pi. É um descasso, um belíssimo disco do Taiguara. Vamos ao top 20. Tchan, 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 tchan. Guilherme é o meu companheiro de Uquetsu. É o Henrique, 53 minutos, 52, quase 53 minutos é quando eu peço para você colocar as capinhas. Se não der, se tiver sem capinha, é porque ele não teve tempo, aí eu subi o vídeo assim mesmo, tá? Aí vocês procuram as capinhas na Wikipedia, no Rachel Music, no Google, enfim. 20. Heatwave, Too Hot to Handle. Banda capitaneada pelo Rod Temperton, não capitaneada, mas ele era o principal compositor da banda. E é uma banda de soul, né? O Rod Temperton é um branco, mas a banda toda é quase toda de negro, se eu não me engano. Acho que tem o Rod Temperton mais um branco ali. E é uma banda que faz soul, faz música black music da melhor qualidade. E o Too Hot to Handle é um baita disco, foi o primeiro que eu conheci. Tem Boogie Nights, que é linda, tem uma balada espetacular nesse disco também. Esse disco é de chorar. É lindíssimo esse disco. Então merece estar no top 20, porque eu quando conheci Heatwave, eu falei, que é isso? Rod Temperton é um compositor do Michael Jackson, né? Ele compôs a Rock With You, compôs outras bem legais também. Ele tem as mais legais do Off the Wall são dele, a Rock With You e a última lá, que eu não lembro o nome agora. Enfim, compôs outras, acho que Thriller é dele também. É um baita compositor e no Rich Wave ele mata a pau. Ten-cc, o quarto disco do Ten-cc, How Dare You, que o meu amigo José, já citei bastante ele hoje, né? O José costumava dizer que era o disco do Sequestro. Até hoje, se eu falar, José, qual é o disco do Sequestro? Ele fala How Dare You. Acho que com certeza, se eu ligar para ele agora. Mas ele sempre falava assim do TNCC, é o do Sequestro. Ele falava o do Sequestro. Engraçado, né?
A capa descreve um sequestro de fato. É um descasso, é o último com a dupla lá que vai sair para lançar uma dupla solo, né? O Kevin Godley e o Lol Cream. Vão deixar só o Graham Goldman e o Eric Stewart na banda. Então a banda era uma espécie de Real Madrid, vai virar só um Real Madrid pela metade. Ainda assim vão lançar o Deceptive Bands, que é um baita disco, né? Mas é claro que o melhor da banda já foi o Sheet Music, o Original Soundtrack e o How Dare You são os três melhores da banda. E o How Dare You é o quarto disco deles, é um dos melhores também. Rock and Roll Lullaby, ouçam essa música e me agradeçam depois. Baroque, esse eu quis colocar justamente no critério de desempate. Eu quero indicar esse disco. Tá, poderia indicar lá nos 80, mas aí vocês não iam dar bola, vocês iam achar que tá menor, né? Coloco logo no top 20. Critério de desempate, essa banda merece ser conhecida. É um progressivo, mas não é aquele progressivo cheio de solo, cheio de andamentos. É um progressivo melodioso. É uma banda norueguesa. Escutem a primeira música, Music Man. Não, Mr. Music, né? Mr. Music. Primeira música do disco. O disco chama Bar en Blaveis. Tem no YouTube. Então, bar, eu não sei como é que se fala isso em norueguês, vocês vão me desculpar. Vou telefonar para o Haaland e perguntar para ele. Mas bar en Blaveis. Bar en Blaveis. Estou falando como se escreve, tá? Bare em Blaveis. Em com N. Blaveis. E a banda chama Baroque. B-A Rock. De barroco, mas parece rock da Bahia, né? Se a gente quiser a sigla da Bahia com o rock na frente. Para deixar bem claro, para vocês não irem buscar depois. Me agradeçam depois também. Quem gosta de prog, mas não é xiita, gosta de um prog mais melodioso e tal, vai gostar desse disco. Mr. Music é lindíssima, lindíssima. Minha mãe gostava. Mostrei para ela uma vez, ela, nossa, que música bonita. Então, não é aquela bonita de mãe, de vó, que é bonita para qualquer um, eu imagino. É, o 17 já é mais chavão, já é mais comum. 2112. Mas é o melhor disco do Rush, né? Aí assim, a gente no Poeira a gente já fez até um programa zoando com o Rush, né? Diminuindo o Rush ali, não merece, né? Então, em homenagem ao meu companheiro de Ugetsu, o Guilherme Machado, ele ama Rush acima de todas as outras bandas, eu coloco esse que é o meu preferido do Rush, porque esse é o disco que teria a chance de entrar num top 20, né? Os outros poderiam ser citados, que eu adoro vários do Rush, poderiam ser citados entre os 100 e tal, mas num top 20, acho que se eu não colocar esse do Rush, eu não coloco mais nenhum. Então, isso valeu como critério de desempate também. 2112 é o melhor disco do Rush para mim. E é obra-prima. Eu acho de fato uma obra-prima. Melodias belíssimas ali, o lado A todo mais progressivo. É um disco que vai dar uma guinada na banda total. 16º, Tim Maia, o síndico, né? O disco de 76, não tem nome, é Tim Maia, Tim Maia. É um disco com uma capa feia até, parece coletânea. Mas é um disco que tem Rodésia. Eu adoro essa música. Rodésia é espetacular. Então, ouçam Rodésia, depois ouçam o disco todo, que o disco todo é muito bom. Eu acho melhor que os Racionais, não Racionais MCs, o Racional, os discos Racional, né, do Tim Maia, que vieram antes desse disco. O segundo Racional acho que é desse ano, aliás, 76, mas o primeiro é de 75. São legais, claro que são legais, mas esse de 76 eu acho até melhor. Eu acho muito bom esse disco. Para mim, o melhor do Tim Maia junto com o quarto, que tem Hell Confesso. E o segundo também, I Don't Know What to Do with Myself. Eu adoro essa música. Então, segundo, quarto e sexto. Os discos pares. Sexto não, porque tem o Racional tem 2 volumes, né? Então, o sétimo é o de 76, que tem Rodésia. 15º, Station to Station, do David Bowie. Não preciso falar nada, né? Preciso nem falar nada, ele vinha de um disco menor, ainda assim muito legal, que é o Young Americans.
Outro disco menor que vem antes, que é o Diamond Dogs, depois do Aladdin Sane, que é uma maravilha, uma trilogia de maravilhas, né? Hunky Dory, Ziggy Stardust e Aladdin Sane. Ele lança dois discos legais e tal, mas dois discos ali. E aí joga o Station to Station. Puta que pariu. Que descasso Station to Station. Meu Deus. Esse disco é Golden Years. Pá, pá, pá. Eu acho espetacular o Station to Station. Espetacular de fato. É um disco, pra mim, não perde pra nenhum da trilogia. E eu adoro a trilogia de Berlim, tá? O Low, o Heroes e o Lodger. Adoro os três. Acho que até o Lodger é o meu preferido. Antes que venham falar, ah, Lodger é mais fraco. Eu adoro o Lodger porque eu adoro o Look Back in Anger. Look Back in Anger, pra mim, é uma das cinco maiores músicas do Bowie. Wild is the Wind, Wild is the Wind também é muito boa do Station to Station, também concorre aí por uma sim. Mas enfim, aí tem Lady Green in Soul, Quicksand dos outros discos, né? Aí é complicado. Mas o Station to Station tem um conjunto muito forte. 14º, a primeira trapaça do top 20. Porque, a rigor, se eu coloco dois discos, seriam um 14º, outro 15º, né? Então eu teria que tirar um. Mas eu não vou fazer isso porque são dois discos da mesma banda. Se a banda lançou dois discos em 76, considerem como um álbum duplo, pronto. Eu não vou considerar, vou trapacear mesmo. Love and Understanding e Open Sesame, os dois discos que o Kool and the Gang lançou em 76. Eu tinha dado spoiler, né, que eu tinha colocado esses dois. E eu tava ouvindo assim, pelo amor de Deus, que descassos esses dois. Descassos. Todo mundo considera esses dois discos o começo do fim do Kool and the Gang, Balela, e Open Sesame mais fraco que o Love and Understanding. Eu não sei dizer não, tá? Não diria que é balela, porque eu entendo falarem isso, mas eu acho os dois sensacionais. Os dois são lá em cima. Assim, obras-primas, os dois. Ah, Banco del Mutuo Soccorso. ah, Como in un'ultima cena. É a banda Banco que, claro, tem os dois discos ali fantásticos, né? O Darwin e o Io Sono Nato Libero. Depois lançou um disco experimental ali, mas esse disco é o mais próximo que eles chegaram do Gentle Giant. E eu sempre adorei esse disco, eu acho muito bom. E eu acho assim que, pô, você faz um disco não imitando, mas influenciado pelo Gentle Giant, e você se aproxima muito do espírito do Gentle Giant, caramba, eu bato palmas de fato. Acho mandaram muito bem. 12º, opa, nova trapaça e novamente com Black Music. As outras trapaças vão ser com progressivo. Mas essa trapaça não tinha como não fazer. São dois discos curiosos, porque um saiu em setembro e o outro em outubro de 76. Dois discos separados por um mês. O Tales of Kid Funkadelic é o último pela Westbound. E o Hardcore Jollies é o primeiro pela Warner. É Warner, né? Agora eu confundi. Eu acho que é Warner. Deixa eu checar aqui. Eu acho que é Warner, sim. Não dá pra checar. Sumiu aqui a. Sim, tá aqui. Vamos ver, vamos ver. Mas o Rachel Music não traz a gravadora, né? A Warner traz sim. Eu que é o primeiro pela Warner e o último pela Westbound. Quer dizer, né? Você vai falar, pô, eles fizeram um para cumprir contrato e depois logo lançaram outro para Warner. É óbvio que eles deixaram os melhores pro da Warner. Não dá para falar isso de uma trupe dessas. O P-Funk, né, que é o estilo que eles criaram, esse estilo com rock. E no começo era pro Parliament ser mais soul, né, mais soul e funk. E o Funkadelic mais um funk rock agressivo, com muita guitarra. Em 75, 76 já começou a ficar a mesma coisa. A gente tinha três discos do Parlia Funkadelic Ment Thing, como fala o George Clinton, né? Porque é isso, virou a mesma coisa quase. Os mesmos músicos, acho que tem uma ou outra diferença, sabe? Quase a mesma coisa. Então,
E tudo muito bom, muito bom. Não dá pra falar seja o Michael Hampton aqui, que é o guitarrista, né? Antes era o Ed Hazel. Tem até acho que um disco que os dois fazem juntos. Mas enfim, outro guitarrista extraordinário. Eu adoro o Funkadelic, eu adoro o George Clinton, eu adoro o Parliament, eu adoro tudo que esse cara mete a mão, Bootsy Collins. Essa é o Zappa da Black Music, assim, é espetacular, espetacular. Eu adoro esse cara. O George Clinton e a trupe ali do Parliament e do Funkadelic. Tanto que em 11º e em 12º ultrapassa, né, os dois discos do Funkadelic. Em 11º, o único que o Parliament lançou em 76, The Clones of Dr. Funkenstein, que é sublime também. Sublime. Nem tem mais o que falar sobre esses discos. São só ouvindo mesmo. Tá? O Funkadelic e Parliament tem que parar e ouvir tudo assim, de cabo a rabo, porque vale muito a pena. 10º lugar, A Trick of the Tail e Wind and Wuthering. Wuthering Heights, né? Não, Wind and Wuthering. Dois discos, os dois primeiros do Gênesis sem o Peter Gabriel. Então, como é que nós vamos fazer sem o Peter Gabriel? Eles pensaram. O Phil Collins cantava, né? Ele já cantava algumas músicas da fase Peter Gabriel, ou no backing vocal, ou um vocal mais sobressalente ali. O vocal sobressalente ficou esquisito. Mas enfim, ele já cantava antes, e aí ele assume o vocal, e no estúdio ele toca bateria também, porque ele é um baita baterista, ele é melhor como baterista, aliás. Só que o vocal dele é legal também. Esses dois discos são lindos, maravilhosos. Tem um vídeo com o Rick Beato, do Rick Beato, né, do canal dele, que ele esmiuça a Entangle do Trick of the Tail. É espetacular esse vídeo. Assim, porque eu sempre ouvi, eu conheço essa música, e aí ele esmiuça de um jeito que você fala, puta, a música. Que ele começa a decupar a música, né? Ele começa a separar os instrumentos e tal, e aí você deixa de ouvir a música como um todo, você começa a perceber todo o arranjo, todas as nuances da música. É sensacional esse vídeo. Queria fazer vídeos assim. Mas esses dois discos eu acho extraordinários. Eu acho que se escolher um, seria o Wind and Wuthering, mas o Trick of the Tail é lindo, lindo. Ripples é de chorar, o Entangle é de chorar. É muito bonito o disco. One for the Vine do Wind and Wuthering, pelo amor de Deus. E as baladas do Wind and Wuthering, né? Nossa, adoro esses dois discos. Eu acho que Peter Gabriel saiu. Peter Gabriel é um gênio, fez muita falta, mas o Gênesis continuou matando a pau, né? E o disco seguinte, que é o terceiro, And Then There Were Three, já saiu Steve Hackett também. Mais uma paulada, eu acho lindo também. And Then There Were Three. Acho um baita disco. Nono lugar, Guilherme Arantes, o primeiro dele. Depois do Muto Perpétuo, né? Ele vai seguir a carreira solo e faz aquele disco que ele andando na rua São Bento ali, às 5 da manhã, sei lá, 6 da manhã, tava amanhecendo e tá toda a rua vazia e ele faz a capa ali numa foto. É o melhor disco dele. A Cara e a Coragem eu acho lindo demais também. Os dois melhores dele. Mas o primeiro acho que me encanta mais. Tem Antes da Chuva Chegar. Meu Mundo e Nada Mais, não preciso nem falar. Tem o Cuide-se Bem, que é linda. Nave Errante, linda demais. A Cidade é Neblina. Meu Deus, que descasso. Acho um descasso do Guilherme Arantes. Pelo amor de Deus. Um grande compositor. É meio clichê o Elton John brasileiro. A gente pode falar que o Elton John é o Guilherme Arantes em inglês, né? Não seria justo porque vem depois. O Guilherme Arantes vem depois do Elton John, então acaba sendo o Guilherme Arantes é o Elton John brasileiro. Mas isso não é tirar o. Eu não gosto que seja injustiça com o Guilherme Arantes, porque ele é muito bom mesmo. Ele é um baita compositor. Quando vai para os anos 80, começa a fazer músicas de sucesso mais comerciais. São lindas as músicas. A do Balão Azul é dele, puta música linda. E aquelas outras também, o do Planeta Água. Tem muita música linda ele tem, assim, mesmo na fase mais comercial, Lance Legal, enfim.
Grande músico, grande cara. Guilherme Arantes é o nono lugar aqui dessa lista, o primeiro disco dele solo. Em oitavo, não podia faltar, né? Não tinha como faltar. Chico Buarque, meus caros amigos, eu adoro esse disco, adoro. Pra mim também, acho que é o, junto com o de 78, que tem feijoada completa, Mulher, você vai gostar. Tô levando os amigos pra conversar. É, mas essa é do outro, de 78, é o que tem feijoada completa. Eu lembro que a gente era criança e eu e meu irmão demos, a gente escolheu esse disco para dar de presente para minha mãe, porque ela gostava muito de Cálice. Eu acho que esse é o disco que tem Cálice, né? Não estou confundindo agora. E ela falou: não, mas esse disco é muito político, é muito forte, é muito de protesto, as crianças não vão gostar. Pediu pra gente trocar, meu Deus do céu, mãezinha. Ai, depois ela se arrependeu, ela falou que se arrependeu. Ah, e a gente trocou por um da Simone, que era bonito também. Na época eu falei: putz, do Chico é muito melhor. Eu era criança, tinha 9 anos, nem sabia. O da Simone é legal, depois eu vim gostar do da Simone. Mas o do Chico eu achava lindíssimo tal. E ela pediu pra trocar pelo da Simone. Enfim, o da Simone é o Cara a Cara, 77. Também é bonito, a Vaca no Eiro, né? Umas músicas bem legais. Mas o do Chico era o de 78, que tem feijoada completa, e é o meu preferido junto com meus caros amigos e junto com Construção, né? Acho que são uma trinca sensacional do Chico Buarque. E meus caros amigos têm aquelas músicas de peça, de filme. Então é um disco meio que uma coletânea involuntária, né? É espetacular também. Meus caros amigos têm música composta com Francis Raime, baita disco também. Em sétimo, aí a gente vai pro progressivo, né? Volta pro progressivo porque é o disco do Camel, Moon Madness. Agora eu fico em dúvida se eu devia ter colocado o Moon Madness em sétimo. Poderia estar mais pro fim. Não sei se o How Dare You não merecia estar mais pra frente. Ou esses dos Funkadelic do Parliament. Mas o Moon porque o Moon Madness não é meu preferido do Camel, é o Mirage. Se fosse o Mirage, aí eu ia dar um lugar, um jeito de colocar nos primeiros. Mas o Moon Madness é bonito pra caramba também, né? Acho que é o segundo melhor do Camel. Acho que deixa ele aí. E esses 20 também, a posição pode ser. Só o primeiro que eu. Os três primeiros. Os três primeiros eu brigo, vão ser sempre esses. Mas os outros, vai lá. Dá pra mudar, dá pra botar o 20º no lugar do quinto, o quinto no lugar do 13º. Dá pra brincar com essa, misturar tudo e jogar. São 20 obras-primas, isso que importa. Então, Moon Madness é o quarto disco do Camel, o último com o baixista Doug Ferguson. Depois vai entrar o Richard Sinclair, que era do Caravan, e a banda vai se direcionar um pouco mais para um jazz meio pop, assim, já entrando num jazz pop de FM, assim. Esse movimento vai dar nos discos dos anos 80, né? No Single Factor, Stationary Traveler, que são belos discos também, mas já são muito mais parecidos com o Alan Parsons do que com o que o Camel era até o Moon Madness. O Moon Madness é o que encerra o Camel mais sinfônico do Mirage ali e tal. Em sexto lugar, um disco que eu amo, é um disco duplo, Blue Moves, do Elton John. Esse disco é, olha, eu não sei não, eu acho que é o meu preferido do Elton John. É difícil falar isso de um disco duplo. E ele tem um outro disco duplo que é mais famoso do que esse, que é o Goodbye Yellow Brick Road. Mas se eu tiver que escolher um do Elton John, eu acho que eu escolho Blue Moves. Eu acho esse disco sensacional. Sensacional. Eu acho muito bonito. É um disco. Tem aquela música. Nossa, como é que chama? Sorry Seems to Be the Saddest Word. Alguma coisa assim. Minha memória. Vocês sabem qual é, né? Uma balada belíssima, música comovente, assim. Eu acho que o disco tem uns segredos, assim, que cada vez que você escuta, eu gosto muito desses discos, cada vez que você escuta, puta, uma música te chama atenção,
Não que você não goste das outras, eu adoro o disco inteiro, o que é difícil para um álbum duplo. Mas sempre vai ter uma que vai te pegar. Sorry seems to be the hardest word, the saddest word. Enfim, tô com a música na cabeça aqui, mas não vou cantar de novo porque eu vou pagar um mic. É, então é esse do Elton John, acho talvez seja o melhor disco dele, eu não tô lembrando de outro que seja tão bom. Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, pode chegar perto. Capitão Fantastic, ultimamente eu tenho gostado mais, eu não gostava tanto. Mas eu acho o Blue Moves melhor. Assim, o Blue Moves eu acho que é o grande, o maior disco dele. Ah, o quinto lugar é um disco que eu sempre achei bom, mas eu nunca achei o melhor dele, até que eu vi numa viagem também. E eu falei, meu Deus do céu, que disco sensacional, que é o África Brasil. Sempre achei ótimo, sempre achei. Mas antes eu me escolhesse, me pedisse para escolher um do Jorge Ben, eu escolhi o Solto Pavão. Hoje eu já balanço. Solto Pavão ou África Brasil. Eu tenho gostado mais desse Jorge Ben do final dos anos 70, né? Que começa justamente com África Brasil. A banda do Zé Pretinho é maravilhoso. Salve Simpatia, é lindo pra caramba. Então esse Jorge Ben da segunda metade dos anos 70 tem feito muito minha cabeça. Mas o África Brasil é, olha, é um descasso. De fato, é um descasso. Eu acho que vale a pena ouvir, reouvir, insistir. É um disco que meio que levou o movimento Black Rio, né? O movimento ele foi impulsionou, ele foi muito importante para impulsionar o movimento Black Rio. É curioso que é o Jorge Ben que vinha lá da Bossa Nova, mais que nada, tem músicas legais, mas eu acho essa fase dos anos 70 dele matadora, matadora. Cabo de Esmeraldas, aquele bem, Força Bruta, eu acho esses discos matadores, assim, sensacionais. Solta o Pavão, o Rei Chegou, Viva o Rei Chegou. E o África Brasil já começa com Umba para Uma, Homem Gol ali. É de chorar também, um descasso do Jorge Ben. Gosto muito do Jorge Ben, até os discos dos anos 80 que eu não gostava, eu ouvi recentemente e achei bem legais. Aquele Alô, Alô, Como Vai? Tem um outro também. Esse é o do avião, né? É que eu redescobri esses discos recentemente, aí eu esqueço. Não tenho aquela memória de ouvir mais quando eu ficava em casa ouvindo com a capa do disco na mão. Agora a gente ouve no carro, ouve com fone de ouvido enquanto eu estou trabalhando, tal. É diferente, a gente esquece mais. Quarto lugar, um músico que eu amo, um músico que eu adoro, e precisa estar aqui, é meu xará, Sérgio Sampaio. O segundo disco dele, Tem Que Acontecer. Eu acho esse disco tão bom quanto o Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. E é uma pena que ele se boicotava, né? Ele é um cara muito difícil, um cara que não fazia. É muito nobre isso também, ele não se rendia ao que a gravadora queria, as promoções para vender mais. Ele não estava nem aí, então ele avacalhava, ele ia em programa de auditório e avacalhava, deixava claro que era. Ele não gostava dessas promoções. Ele só queria saber de compor e gravar. Só que aí isso dificultava ele de gravar, porque as gravadoras começaram a, pô, você não colabora, você também não. E aí ele não gravou mais, só gravou. E era um gênio, assim, um gênio. Esse disco é lindo, lindo, lindo. Esse disco, esse o Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, assim, tem vários momentos que eu choro assim de ouvir. Porque são as músicas espetaculares. Tipo, a música tem que acontecer, é espetacular. Internado Ontem, aquela do Nasceu o Filho do Ovo, né? Tem assim, músicas antológicas, assim, antológicas. É um descasso e vale muito a pena também ouvir. Quem não conhece, por favor, acaba o vídeo e vai escutar. Ou até me interrompe aqui, depois vocês veem os três primeiros. Vai escutar o Tem Que Acontecer.
Aliás, quem não conhece esses discos todos do 20, vá atrás, porque vocês vão me agradecer depois. Se forem ecléticos, claro, vocês veem que eu chuto para todo lado, né? Terceiro lugar, New World Record, que também é uma das minhas bandas de cabeceira, Electric Light Orchestra, né? Esse é o disco que tem Living Thing, mas não é só, tem Shangri-La, tem The Mission, tem Soul Fine, Above the Clouds, tem Duya, tem muitas músicas maravilhosas nesse disco. Eu acho que melhor que ele, só o. Melhor que ele nenhum, mas no nível dele, só o Out of the Blue de 77, o Time de 81, talvez o Face the Music de 75, que eu gosto bastante também. Mas são esses aí, assim. É o topo do topo, os campeões dos campeões. Electric Light Orchestra é uma banda cheia de discos fantásticos, né? E o New World Record é um deles. Telephone Line, estava esquecendo de falar, Telephone Line é lindíssima, espetacular também. Espetacular é uma vício que eu peguei lá da Nuvem Nova, a gente ficava muito espetacular, esse disco é espetacular. Eu, José, até o Regis, quando ia na loja, falava muito espetacular. Até hoje deve falar. Enfim, eu peguei de lá, esse espetacular e não perco. Ah, Então, New World Record, da minha banda preferida de Birmingham. É difícil, né? Porque Judas Priest é de Birmingham, não é minha banda preferida, é uma das. Acho que eu gosto todas iguais. Judas Priest, Black Sabbath, Duran Duran. Duran Duran um pouco menos, mas adoro também. Os quais, até o Notorious eu adoro. O Black Sabbath, o Moody Blues. Falei já, né? Judas Priest, enfim, Traffic. Dexys Midnight Runner. É uma cidade espetacular. Tem algo ali naquela. Bom, eles ficavam tudo poluído, né? Você saía na rua, você pegava asma, ficava com bronquite, cidade industrial, super cinzenta, então você ficava em casa compondo, ouvindo música, se inspirando, e isso vai dando uma música espetacular. O segundo lugar é uma trapaça, nova trapaça com progressivo, o Still Life, que é uma obra-prima das obras-primas, o meu preferido do Van der Graaf, junto com o Palm Hearts e o H2He. Não dá para deixar o H2He de fora também, é a trinca mágica do Van der Graaf, mas eu adoro o Van der Graaf, então eu posso dizer que o World Record, ele não estaria aqui por si só, tá? Se fosse só o World Record, ele tem 4,5, eu dou cotação 4,5. Mas o Still Life é 5 asterisco. Então puxa o World Record. Ele puxa. Os dois discos 76. Eu acho melhores que o God Bluff, inclusive, que é um disco endeusado deles. Eu não acho tão bom quanto esses dois. Acho muito bom, mas não bom quanto esses dois. O World Record é um disco até incompreendido. Eu mesmo não gostava tanto. E recentemente eu comecei a gostar mais. Eu tinha um vinil, né? O vinil não tinha um som legal, o vinil nacional eu tinha dele. E o som era meio esquisitinho. O do Still Life, o meu também era nacional, mas o som era melhor. O do World Record, acho que ele é muito grande, o disco, então os sulcos são mais apertados, ele fica com som ruim. Por isso que eu comecei a gostar mais recentemente de escutar no streaming, no YouTube e tal. Eu tenho assim no YouTube, né? Eu escuto naquele YouTube Music. Tem um som muito bom, aliás, recomendo. Ahn, E o primeiro lugar não tinha como ser outro, que é um disco. Você vê quanto disco maravilhoso aqui que eu falei, e o cara vem, ultrapassa todos, fala: dá licença, deixa o rei passar. É o Songs in the Key of Life. Lembrei que o de 76 do Roberto Carlos é bem bom também. É o que tem legal, imoral ou engorda, mas agora já foi. Esqueci. Esqueci, ficou fora. Songs in the Key of Life, um disco extraordinário de um músico extraordinário, né? Eu acho que falar em rei talvez seja pouco para o Steve Wonder. Gênio? Não, acho que já dá para chamar de Deus, Steve Wonder. É porque ele é muito, muito bom. Eu costumo dizer, não é de hoje, já tem uns 20 anos que eu digo isso. Se me pedirem para, eu só posso vou passar um ano
numa ilha deserta e eu só posso levar uma música comigo, eu levaria uma que não é desse disco, mas é do Steve Wonder, Golden Lady. É a que eu levaria. Eu acho Golden Lady uma música perfeita. Uma canção, uma melodiosa perfeita. E no Songs in the Key of Life, se a gente for pensar, tem umas 5, 6 ali que é do nível da Golden Lady. Quer dizer, não pode Golden Lady porque, sei lá, direitos autorais, blá 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 blá. Escolhe outra aí. Tá bom. Escolho Isn't She Lovely? Ou escolho Outside My Window. Outside My Window é desse ou é do Journey Through the Secret Life of Plants? Acho que é do Journey, né? Qual que é a... Tem uma que é parecida desse disco aqui. Deixa eu checar aqui para não falar besteira. Songs in the Key of Life. É até meio chavão, porque várias listas que eu vi coloca esse disco em primeiro lugar. Então eu achei meio. Pô, eu vou ser chavão desse jeito, mas não tem jeito. O disco é perfeito, é um álbum duplo perfeito. É um álbum duplo que tem ainda um extrinha ali. Olha os extras. Ebony Eyes, tá de extra. Saturn, All Day Sucker. All Day Sucker. Meu Deus, que. Outside My Window é do Journey Through the Secret Life of Plants. A que eu queria lembrar não tem nada a ver com Outside My Window, que é mais balançada, é uma balada. Joy Inside My Tears. Eu acho também, e assim, o disco, ele não dá nem tempo pra gente se recuperar, né? A gente já. Você pega o disco 2 assim, você vai começar a ouvir o disco 2 aí você bota Isn't She Lovely? Puta que pariu, você desmaia, tem um síncope. Precisa chamar os paramédicos. Aí eu tô recuperando assim, acabou a música, entre passar para a segunda música, aí começa Joy Inside My Tears, que talvez seja a música mais bela já feita. É absurdo Joy Inside My Tears, absurda. E tem Pastime Paradise, que foi. Teve cover do Coolio, até a versão do Coolio é legal também. Tem Sir Duck. Sir Duck é demais. O disco começa com Love's in Need, Love Today. Love. Vocês vão me desculpar, mas não tem como esse disco não ser primeiro lugar. Por mais clichê que seja, é um disco perfeito. Um disco perfeito. Nigo Cella, As an Story, I'm Singing, né? Uma tríade ali. Black Man. Black Man tá num filme. Outro dia eu vi ela num filme. Não lembro qual. Ai, caramba. Acho que é o. Acho que é o filme da Lizzie Borden, será? Acho que é o filme da Lizzie Borden. Que é uma música espetacular também, super política. É, é isso. Primeiro lugar é de um deus da música, Stevie Wonder. E eu acho que está muito bem colocado, porque minha voz já está nas últimas. São os Indica a capa feinha, né? Eu sempre achei essa capa meio. Mas ele não era muito bom de capa também. As capas do Stevie Wonder, você vê ali, você não dá vontade de comprar, né? Diferente das capas do Funkadelic, né? Você vai pegar ali as capas do Funkadelic, e mesmo as capas de progressivo, geralmente são uns desenhos ali, Roger Dean, umas coisas bonitas assim. Essa aí parece um papel um rosqueado ali. A do Inner Vision, aquele raio. A do Inner Vision até vai, até mais bonitinha. Do Talking Book é legal também. Tem um outro disco que é mais fraquinho dele, a capa. A mais fraca mesmo é essa. Aquela que ele sai da barra do chocolate ali, do Sign, Sin and Deliver, né? Acho que é isso. Que eu acho meio feia também, parece uma propaganda. E o Genesis of the Secret Life of Plants é bonito pra caramba. Esse disco é o que tem Outside My Window que eu queria lembrar. Mas enfim, apesar da capa, o disco é sensacional. Então, fiquem com ele. Esse é o meu top 20 pessoal. Parece até edição, né? Eu atropelei, mas foi um atropelo meu mesmo, não foi do Henrique, não.
Então é isso, espero que gostem da lista. Esqueci coisas, claro que esqueci. Teve coisa que eu deixei de fora mesmo porque eu precisava reouvir. Teve coisa que eu não escuto há muito tempo, então eu preferi deixar de fora. Tava com muito prog na lista, eu deixei alguns de prog de fora também, de propósito. Apesar de eu gostar pra caramba de alguns, poderiam estar no lugar dos que entraram. Enfim, e talvez tenha alguns de Black Music também que eu tenha esquecido, porque é um baita ano para Black Music, alguns de MPB que eu devo ter esquecido. Enfim. Ou se eu não coloquei, pode ser que eu gosto muito, mas não coube. Eu quis limitar a 100. Então não cabe, tá? Não vou fazer uma lista de 100 com 130, 140. Daria para fazer. Tem muito disso que eu adoro que ficou fora. Então não me xingue, tá? Esses são os 100 de hoje e esses 20 últimos, os 20 melhores, os 20 de hoje. Tá bem? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.